bem, pessoal. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Vamos chamar o nosso amigo Alexandre. Não está aparecendo aqui para mim. Sem conseguir encontrar o Alexandre aqui. Olá, Alexandre. Agora sim. Já te enviei o convite. Agora a gente consegue. Vamos lá. Te enviei o convite para entrar ali. Só aceitar. Isso, garoto. Ótimo. Olá, Ale. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Boa noite, tudo bem, Antônio? Quanto tempo não conversamos? Pois é, que saudade, cara. Quanto tempo. Pois é, pois é. Bom, muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado por aceitar participar das nossas lives nesse horário, né? Enfim, peço desculpa para você em relação aos imprevistos que eu tive hoje, né? Então, eu estava comentando aqui com o pessoal, um pouquinho antes, né? Um pouco sobre a sua trajetória, né? De formação em arquitetura, do seu trabalho mais recente com o CITA, né? E com o Núcleo de Permacultura do CITA. Mas aí eu queria pedir para você ficar à vontade para contar um pouco assim sobre a sua trajetória, né? Como que você foi chegando até a arquitetura e até a permacultura? Como que você chegou nesses temas? Boa noite, Antônio, tudo bem? Tranquilo aí? Os imprevistos acontecem, as tecnologias são danadas para pregar peça na gente, né? Então tá tudo certo, beleza? Exatamente. Então, a gente aqui também às vezes passa os perrengues aqui no CITA, quando vai fazer as programações culturais aqui, às vezes tem uma parte que é online, aí a pessoa não consegue entrar no online, a gente tem que remodelar as coisas. Sim. Então, eu me cheguei na arquitetura, né, porque antes disso, quando eu comecei a trabalhar, foi em agência de viagem, que era uma agência que fazia roteiros principalmente para Cuba, República Dominicana e alguns outros locais do Caribe, né, falantes de espanhol. E Hum, aí, então, eu me envolvia, né, com as pessoas assim, que vinham. Então, que tanto a gente enviava pessoas para ir para esses lugares, quanto recebia pessoas que vinham de Cuba e da República Dominicana que queriam realizar atividades aqui na cidade de São Paulo. E aí, então, me envolvia com essas pessoas no sentido de tentar entender, né, a dinâmica da vida delas lá, nas cidades onde elas estavam, e ajudar elas a resolver algumas coisas que elas tinham para desenrolar por São Paulo. uhum. E aí, então, passei a ter esse olhar assim, do modo de vida das pessoas na cidade, a maneira que as pessoas se deslocam, se organizam, né, no seu dia a dia, e as várias dinâmicas que a cidade permite que as pessoas façam. E aí, depois disso, eu me afastei um pouco desse mundo corporativo e tal, fui atuar numa comunidade de yoga, né, de pessoas que praticavam atividade mais voltadas para o cultivo da espiritualidade, e era um grupo bem dinâmico, assim, que também tinha essa coisa de vir sempre visitas de pessoas de comunidades de outros países para o grupo que estava aqui. Eu comecei no grupo que ficava na Avenida Angélica,
ali vizinho da Avenida Paulista, aí como era um grupo bem central em relação ao território brasileiro, né? Uhum. Então sempre tinha visitante de outros países passando por lá. Ah, interessante. Eu não sabia dessa sua vivência com turismo também, eu não sabia. Então, até tinha essa parte também. Aí tinha essa coisa de olhar essa maneira que Cuba, né, tem essa coisa de a cidade preservada pela maneira que as pessoas lidam com ela. Várias coisas têm esse caráter monumental, são preservadas pelo patrimônio histórico. A República Dominicana também, a Colômbia, né, tem Cartagena, Medellín, vários pontos, né, que se transformaram assim pela ação estatal e pelas ações turísticas também, né, dos grupos de incentivo ao turismo. E aí isso me fez acender esse olhar assim de como as cidades podem ser transformadas para o bem-estar das pessoas. E aí, Sim. a partir desses grupos de yoga, como ele também tem comunidades rurais, aí aí passei a pensar assim de que maneira que os ambientes podiam ser transformados tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas, para se adequar à melhoria do modo de vida das pessoas, para que elas pudessem cultivar mais tranquilidade, assim, independente de qual fosse o ambiente para fora dali da delimitação daquele imóvel, né, em que a atividade da yoga estivesse situada. Porque, por exemplo, a gente, lá na Angélica, estava perto da esquina da Paulista com a Consolação, então, que é um ponto super movimentado, né, da cidade. Só que aí, quando a gente entrava no templo, né, que era o templo Hare Krishna ali da Angélica, o clima era outro, né, que aí as pessoas já sentiam o cheiro do incenso, tinha as plantas que a gente cultivava, a varanda lá em cima para ficar respirando ao ar livre, as pessoas dormiam de outra maneira, né, que geralmente a gente usava aqueles colchonetezinhos que enrolava para dormir no chão, aqueles colchonetes mais finos que a gente rolava, ou aqueles tapetes de acampamento, né, ou mesmo o tapetinho de yoga, né, esse tipo de coisa. Então, era uma outra forma de raciocínio a respeito do uso do espaço, né, que tornava mais dinâmico, mais fácil, assim, de lidar com essas necessidades do dia a dia, de você fazer uma limpeza do ambiente, de juntar as pessoas para fazer a refeição, trazer essa dinâmica, né. E aí, então, aconteceu que quando eu estava na comunidade rural lá em Suzano, semi-rural, né, em Suzano, que é uma comunidade que eu ainda visito bastante, Uhum. é o grupo que eu participo oficialmente, sim, lá eu estava passando por várias reformas, né, porque tinha sido, quando eu estava começando a morar lá, passou por diversas reformas, a adaptação da casa para se tornar realmente um templo, que antes eram duas casas coladas uma na outra, dentro do mesmo terreno. Elas passaram por esse processo de reforma guiada por um devoto que era formado em engenharia civil, que ele orientou lá o trabalho dos pedreiros, dos mestres de obra, tudo. E aí então, eu estava lá pelo meio da confusão, né? Quando a correria da reforma estava correndo solta, né? De colocar piso de madeira, quebrar parede, juntar cômodo, Uau. até eu passei a entender um pouco melhor assim de como essas coisas se desenrolavam, né? A realização das instalações de aquecedor de água, né, foram colocadas lá, a realização de uma horta, né, que fica ali no quintal do fundo, no terreno do lado, a lavanderia do grupo, né, que é para várias pessoas utilizarem, né, que tinha dois tanques, mais a máquina de lavar, mais duas áreas separadas para estender a roupa para secagem. Então, aí se vê essas coisas do arranjo da vida diária das pessoas, né, enquanto a arquitetura e o raciocínio a respeito da inserção urbanística daquele item, né, na cidade, era importante para que o processo interno ali do objetivo, do propósito, né, da comunidade fosse cumprido, né. Aí, quando eu estava em 2010, assim, umas
com umas dúvidas a respeito da minha trajetória a partir dessa fase assim da meia-idade, né, que a gente entra, né, a partir depois dos 30. Tava essa história assim da meia-idade, pensando que, como é que eu vou fazer com meus anos seguintes aí, para desenvolver essas atividades e tal. Aí tinha umas comunidades que estavam precisando de apoio com relação a construções, né, em Paraty, de Gora Vrindavana, estava com vários processos relacionados com a construção ecológica mesmo. Aí eu fui tentar entender sobre essa construção ecológica. Aí eu vi assim que para realizá-la bem era mais adequado que eu tivesse o estudo formal, né, para poder apoiar melhor os projetos, ajudar na realização dessas ações. E aí foi que eu embarquei em estudar mesmo a arquitetura no processo de faculdade mesmo, tá. Aí prestei o vestibular, né? Prestei também o Enem. Aí com a pontuação do Enem, eu peguei vaga bolsa 100% integral no programa ProUni, né, do governo federal, numa faculdade particular, que foi a faculdade do Senac, que fica perto do Lago do Socorro, na subprefeitura de Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Aí foi bem interessante assim, realizar a trajetória de formação em arquitetura lá, porque lá é uma faculdade que existem no corpo docente, né, professores oriundos de diversas universidades, né, formações, professores que fizeram o mestrado e doutorado aqui no Brasil, outros que fizeram no exterior, aí tem lá tem professores que vieram da UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, tem da Unicamp, da PUC de Campinas, da FAUSP, da Mackenzie, da Unesp, aí teve o que foi da Federal do Rio de Janeiro também, da Federal de Minas Gerais. Então, era assim, um compilado de visões a respeito da arquitetura que acabou trazendo muita riqueza a respeito do meu entendimento de como a arquitetura pode ser desenvolvida, até porque eles tinham diversas abordagens mesmo diferentes a respeito das mesmas disciplinas, né? Então, eu vi assim que a importância da gente respeitar a pluralidade de visões, de formas de olhar, né, que a época acabou trazendo para mim esse respeito a maneira diferente das pessoas trazerem o raciocínio a respeito de diversos assuntos, né? Então, existe muito certo e errado, existem escolhas que a gente precisa fazer e as justificativas que a gente tem para que elas sejam realizadas daquela maneira. Muito bom. É isso. Muito interessante, Ale. Não, tem várias coisas interessantes aí que você falou, algumas que eu realmente não sabia também da sua vida, é até interessante ficar sabendo agora. Por exemplo, frequentar templo Hare Krishna, né? Foi uma coisa que foi importante para minha vida também. Foi mais ou menos na época que você disse que estava tendo a crise de meia-idade, foi a época que eu frequentei o templo Hare Krishna, 2010 mais ou menos, né? Foi 2009, 2010, por aí. E só que eu nunca tinha parado para pensar em como o templo Hare Krishna traz um outro olhar também para o cuidado, né, do espaço, né? E como organiza o espaço, né, do templo. Isso é muito interessante, né? O que eu queria te perguntar, Ali, para a gente ir dando sequência, né? É uma coisa que eu achei bem interessante, né? Quando eu fui pesquisar todas as atividades que vocês fazem ali no CITA, no Núcleo de Permacultura, eu acabei me deparando com um texto seu, né? Um artigo que você publicou com uma outra professora de arquitetura sobre o Le Corbusier, né? Que foi um arquiteto importante, né? Do modernismo, né? Se a gente pode dizer assim, né? Do concretismo também, né? No mundo e no Brasil também, né? Enfim, assim, eu tive contato um pouco com ele quando eu estudei as correntes do concretismo nas artes, né? Em geral, né? Nas artes plásticas, na literatura, né? E aí a gente vê muito pouco, né? Sobre ele, né? Mas me parece que ele conseguiu modernizar muito algumas técnicas, né? De construção mesmo, né? Para pensar prédios, né? Para pensar funcionalidades, né? Dos espaços
urbanos, né, sobretudo, né, das cidades, né? Mas aí eu, conversando com você depois, você me falou que teve uma época que você estava lendo mais ele, né, o Le Corbusier, mas que agora você já estava olhando, né, mirando para arquitetos que trabalham mais com reaproveitamento, né, que acho que talvez tem mais relação com a educação ambiental, né, com a permacultura, né? Aí você mencionou o Shigeru Ban e o Francis Kerr, né? Aí, eu não sei, você conseguiria comentar um pouquinho sobre essas diferenças entre eles para a gente? Então, falando de uma maneira bem resumida, assim, porque se for falar mais aprofundada, então vai tempo aqui. De maneira bem resumida, assim, Le Corbusier ele trabalhou em vários níveis, né, do raciocínio a respeito da arquitetura, né, desde a dimensão urbana, que ele fez vários planos urbanos, né, de cidades, ele fez vários planos de conjuntos de edificações também, né, tanto de condomínios, conjunto de prédios corporativos, também reformas, né, de hospitais, grandes complexos, né, complexos rodoviários, tá? E também fez conjuntos residenciais estudantis para universidades. E aí ele atuou numa época em que a arquitetura estava aumentando assim a sua importância social, porque é a época em que a arquitetura foi separada da engenharia civil, que antes era só uma cadeira, né, acadêmica, era só a cadeira da engenharia. E aí depois, pela atuação nessa abordagem, né, sobre o raciocínio dos espaços, a arquitetura foi separada da engenharia nas universidades. E aí, então, ele teve uma convivência muito grande, né, com Gropius, né, que era um arquiteto alemão, Walter Gropius. Esse Walter Gropius ele foi uma das pessoas que impulsionou o surgimento da Bauhaus, né, que é a escola de design, né, e arquitetura alemã, bastante importante, né, no começo do século XX. Foi uma das principais escolas, né, de estudo a respeito do design no começo do século XX, né, que depois repercutiu, né, no final do século XX também, até principalmente nos anos 80, 90, e hoje em dia ainda traz bastante ecos, né, para muitas das produções desse campo, né. Gerou repercussão, né, para as escolas ali dos países nórdicos, né, de design e outras partes do mundo. A escola brasileira, né, de design também. E aí a gente vê que esses outros arquitetos, né, Shigeru Ban, ele, por exemplo, né, ele traz uma visão a respeito de como essa cidade que a gente vê hoje em dia, né, que os espaços estavam já bastante tomados, o Japão ele atuou numa época em que o período de expansão urbana tinha já se realizado, né, em grande parte, e aí existia um questionamento então, a respeito da qualidade da habitação das pessoas nas cidades, como melhorar a utilização desses espaços e para onde que a gente ia mandar todo o resíduo, né, que ia ser produzido a partir de tudo aquilo que a gente precisa sempre estar retirando, transformando, tirando, né, dos locais para liberar os espaços para realizar novas construções, né. Então, existia uma escola que foi gerada lá, chamada Metabolista, que então é um grupo que estudava então, a partir da relação de observação da natureza, essa questão do metabolismo do corpo vivo mesmo, como as construções respiram, como a qualidade, né, de conforto ambiental e outras características que são próprias, né, do corpo dos seres vivos, né, que estão presentes na arquitetura. E aí, esses metabolistas, então, passaram a ver de que muitos desses itens, né, que eram descartados pela indústria poderiam ser utilizados para a realização de construções
de boa qualidade, que aí foi que começou a se utilizar, então, os containers. O Shigeru Ban fez várias coisas com aqueles canudos de costureira, né, que usam para enrolar tecido. Fez várias cadeiras, móveis, né, com esse tipo de item. Biombos, né, para ambientes de casa com esses tubões também, prateleiras para parede, tal, suportes para objetos. E outra coisa também, o uso de... Então, fez uma leitura dos módulos construtivos a partir de uma leitura diferente do que o Le Corbusier utilizou, né? Le Corbusier ele tinha uma pesquisa a respeito do modulor, que é um padrão de raciocínio a respeito das medidas do corpo humano. Uhum. E o Shigeru Ban, ele, como era de nacionalidade japonesa, lá eles tinham aquele padrão do tatame, né, para as medidas, que é 80 centímetros de largura por 160 centímetros. E aí, esse padrão do tatame gerava, então, outro raciocínio a respeito dos espaços, né, para a realização das divisórias, as dinâmicas de elaboração de móveis para os ambientes. E aí, ele, então, desenvolveu uma outra forma de usar nessa leitura que Le Corbusier iniciou a respeito da relação do corpo com o espaço, e a partir da inclusão desses temas, né, do metabolismo, né, dos espaços, os espaços como vivos, e também a reutilização de materiais. Francis Queré é de Gana, né, um país do oeste africano, né, da parte noroeste, né, da África. E aí, então, ele era de uma vila pequena, né, e aí ele foi estudar na Alemanha, arquitetura, e aí, então, quando ele estava realizando projetos lá, ele fez um projeto de um poço, né, para realizar, para solucionar um problema que a vila dele tinha de abastecimento de água. Então, um poço coletivo, para que as pessoas extraíssem água dali. E aí, esse poço era associado de uma escola pública, né, que também foi projetado por ele, e aí na realização desse projeto dessa escola, ele utilizou grandes cabaças para formar a cobertura do teto, que é uma forma de realizar a melhora da qualidade e conforto ambiental, porque essas cabaças promoviam, então, um espaço oco, né, que o ar se resfriava, antes de evitar, então, aquela incidência direta do calor do sol para o ambiente que as crianças estudavam. E aí, isso levantou a consciência dele para a pesquisa a respeito dessa questão dos materiais que estavam presentes ali localmente, que poderiam gerar um conforto ambiental mais adequado para as pessoas dentro das condições de variação de temperatura extremas da área, assim, próxima do deserto ali, né? Que ali é bem perto da abrangência do Saara. Aí, então, ele fez pesquisa a respeito de vários materiais, né, que aí tem vários tipos de solo lá da região, que são siltosos, né? Sil tinha um tipo de solo que não é muito nem arenoso, nem muito argiloso, né? Ele é meio como uma coisa que parece com cimento, assim, o quarcal, né? Ele forma meio com um pozinho. Aí, então, ele vendo assim de como esse solo poderia ser utilizado para realizar as construções, realizando um tipo de argamassa e elaborando tijolos com esse solo. E também usando plantas, né, troncos de palmeiras, outras coisas para realizar as construções. E aí, então, me acendeu essa questão da construção sustentável. Eu participei na faculdade do concurso para elaboração de um espaço de acolhida de pessoas doentes e de uma cozinha comunitária em Senegal, no Senegal. E era uma região que tinha uma característica de que a água do mar passava por um processo de refluxo, ela entrava para o continente, se misturava com a água do rio urbano, né? Aí acontecia que o solo da cidade ficava também influenciado por essa água salmoura, né?
esqueci o nome da região, mas era uma região do sul do Senegal. Daransala, que era o nome da região. E aí, então, era uma característica climática específica, né, que tinha essa questão da qualidade da terra do solo, que era influenciada então, por essa água salgada. Aí, como é que você ia usar, então, uma terra molhada por água salgada para realizar a construção? Aí, então, a gente fez todo um estudo a respeito da questão técnica, de como realizar esse processo da argamassa, para realizar o desenho desse conjunto, né, de hospital de campanha e cozinha comunitária. E aí foi que eu cheguei mais próximo do Francis Quereca. Eu falei, então, esse cara tem várias respostas, aí foi na obra dele que eu encontrei diversas coisas. Né? Aí depois eu vi que ele se tornou mais conhecido, né, depois do estudo que eu realizei, que ele fez projeto para Serpentina Gallery, que é um pavilhão especial, né, que é montado para um evento no Hyde Park, que fica em Londres, né? Anualmente, todo ano é chamado um arquiteto design diferente para realizar esse projeto, e aí, no ano passado, ele ganhou o prêmio Pritzker, né, que é considerado o prêmio Nobel da Arquitetura, a partir do conjunto da obra que ele realizou, né, de ter feito várias coisas de importância social, socioambiental, né, e trazer uma nova visão a respeito do uso de materiais, tanto essa questão do uso de módulos, quanto da reutilização de materiais e o uso da arquitetura ecológica. Certo, certo. Não, tem vários pontos aí interessantes, né, Ale? Eu queria puxar um fio, então, dentro do que você falou, que é o seguinte, sobre os solos, né? Porque o que a gente sabe é que, da mesma forma que essas correntes da arquitetura foram também estudando, experimentando vários trabalhos, né, com solo, com materiais diferentes, né? A agroecologia, ela também tem uma contribuição muito importante, né, para a compreensão do solo, né? Claro, talvez a agroecologia ela surge mais do trabalho prático ali com o cultivo, né, nas terras, né? Mas eu acredito que esses conhecimentos eles conseguem se interligar, né? Daí eu queria justamente te fazer essa pergunta agora, né? Como que você relaciona, né, a sua formação da arquitetura, né, com os trabalhos de permacultura que vocês realizam, né? Principalmente no CITA, né, no núcleo de permacultura, né? Como que você consegue cruzar esse conhecimento talvez mais acadêmico, né, da arquitetura, com os conhecimentos que você tem também da agroecologia, né? Então, eu comecei a atuar na permacultura, no espaço que as mulheres do GAL cuidam, que é o viveiro quebrado sustentável, que também é chamado de ponto de cultura, né, economia solidária, né, União de Vila Nova. A União de Vila Nova é um pedaço ali da região de São Miguel Paulista, no noroeste da cidade de São Paulo, entre as estações Emelino e São Miguel. E aí lá existia uma demanda delas, né, para a realização de alguns móveis, para dar apoio para as atividades delas de cozinhar, servir para o público que visitava, né, os itens que elas costumavam preparar com plantas alimentícias não convencionais, né, outros tipos de preparos, né, de pães, bolos, tortas, saladas, diversas coisas assim. E aí, então, eu iniciei a minha participação na permacultura por esse olhar, assim, de ver o que já tinha lá disponível no terreno, que poderia ser reutilizado para a elaboração desses móveis, né? Outras coisas que a gente solicitava de doação de um ecoponto que ficava próximo dali, acho que uns 3 quarteirões, né, de distância. E aí, esse raciocínio a respeito do modo de construir, né, usando materiais reutilizados, foi útil para dar estrutura, né,
de atendimento para esses espaços da permacultura, né? Que é uma coisa que a gente faz aqui também no CITA, quando a gente vai reutilizar materiais. Por exemplo, a gente realizou o processo de construção com bambu ali dessa permacultura, né, que foi realizada uma estrutura grande. Aí, então, os bambus que sobraram, então a gente pensou então em uma medida, né, modular que servisse para a gente realizar a separação, né, dos canteiros, a proteção das plantas, né, que estavam sendo cultivadas. Aí, então a gente definiu um módulo padrão, né, dos bambus, a gente cortou então esses bambus desse módulo. E aí também, quando a gente foi elaborar uns bancos com pneus, né, que a gente tinha aqui umas madeiras tinham sido descartadas de reformas realizadas aqui no espaço cultural. Então a gente viu então de que tamanho que a gente realizaria esses bancos, né, a partir dessas madeiras que a gente tinha aqui, para ter o diâmetro suficiente, né, para realizar o fechamento das laterais dos pneus, né? E aí a gente teve várias outras ações aqui no espaço que partiam desse princípio, né, de gerar móveis para as áreas comuns, para as áreas internas, realizando esse aproveitamento de materiais. E mesmo a montagem de estruturas temporárias para a realização de eventos, né, que às vezes a gente pega umas portas, umas caixas, certas coisas, né, a gente cria um cavalete para situações a partir desses itens, né, vai ser realizando esse apoio para as ações que são desenvolvidas aqui, com essa leitura, sim, que é uma leitura técnica, né, que a gente tem da coisa, mas que é uma forma também da gente manter viva, né, essa materialidade que está presente aqui, evitando, então, o desperdício de materiais e o esforço das pessoas de conseguir os itens, né, que é uma coisa que sempre é uma batalha, né, para as pessoas conseguirem madeira, ferramenta, para fazer as coisas. Então, esse raciocínio ajuda a otimizar o uso, né, desses itens aqui. Sim, sim. Não, total. Só para te dar um exemplo daqui, a gente está organizando agora uma exposição sobre as línguas originárias, né, do Brasil e do Equador, e aí a gente precisava de cavaletes, né, para expor. E os cavaletes, eles são caros, né, cara? Se a gente for comprar assim, claro, tem todo o trabalho, né, do marceneiro, do artesão, né? Mas essa ideia de conseguir improvisar ou reaproveitar, né, outros materiais que a cidade produz ali, né, que a cidade vai acumulando um monte de resíduo, né, se a gente conseguir regenerar esses resíduos para novos objetos que a gente vai precisar usar, né, é muito Isso útil, né? porque às vezes você tem caixa de verdura, de madeira, que você pode usar como apoio também para fazer essas mesas. Às vezes a gente pensa em uma coisa, mas a gente vê outra, de repente, no nosso caminho, que resolve também a situação. Aí já é algo que a gente pode utilizar para resolver essas questões do cotidiano. E às vezes fica até mais bonito, né? Fica melhor acabado do que a ideia original que a gente teve, né? Fica às vezes até melhor, né? E eu ia te perguntar, Ale, dentro dessa experiência no GAU, vocês trabalharam também com feira agroecológica também, de fazer a venda dos produtos? Vocês também fizeram isso também? Sim, então, porque desde a época que eu participei lá, era sempre um dia da semana, as mulheres do GAU recebiam a feira agroecológica do pessoal da Associação de Agricultores da Zona Leste, né? Agricultores e agricultoras da Zona Leste. E naquela época elas já recebiam, e agora, atualmente, elas fazem também feiras só com produtos que elas mesmas cultivam, né? Então, já tinha esse hábito, né, de realizar essa feira agroecológica no espaço lá da Mulheres do GAU, que utilizavam algumas mesas, caixas, né, cadeiras, bancos disponíveis para montagem
dessa estrutura para receber a exposição dos itens comercializados. Certo, certo. Isso é interessante, eu acho, Ale, porque as feiras agroecológicas elas foram crescendo bastante também, né? Aqui na universidade onde eu estou atuando, existe uma feira agroecológica bem importante que reúne produtores e produtoras de várias cidades diferentes que eles vêm todas as terças-feiras, né, para a universidade, e aí vendem vários produtos, né, de primeira mão, né, não só é, não só legumes, verduras, também vendem mel também, vendem algumas carnes também que eles produzem, né, alguns com, tem também o trabalho com pecuária, né, que a permacultura também tem contribuições para essa parte também, né, mas aí é interessante, né, porque a feira, ela consegue às vezes chegar em outros públicos também, né, e a gente tem uma feirinha que é bem forte ali na região do Butantã também, né, e aí tem relação com aqueles pontos de economia solidária, né, que você mencionou, né, que foi uma política municipal, né, de São Paulo, né. Entendi o final. Repete, por favor. É, Você falou outro ponto de economia solidária que existe em São Paulo. então, eu ia te perguntar se o crescimento das feiras agroecológicas, tem relação também com essa rede dos pontos de economia solidária de São Paulo, né? Se, se, se essa política para a cidade, né, dos pontos de economia solidária, também dos pontos de cultura, né, se eles ajudam a fortalecer essas redes, né, dos coletivos que já atuam com esses temas. Ah, sim, ajudam bastante. É um trabalho assim, que os pontos de economia solidária têm já diversos modos, né, de atuação, várias frentes de ação. Eles trabalham com pessoas que fazem atendimento de saúde mental, de ansiedade, né, questão de necessidade de amparo, né, para mulheres que sofreram violência, pessoas com questões de, de cognitivas, né, outros pontos também, idosos, então, vários tipos de amparos que são realizados nesses grupos, né, de economia solidária. E aí as feiras agroecológicas, então, são uma frente que acaba cooperando com a ação dos pontos de economia solidária. Só que os pontos de economia solidária, muitas vezes, eles não conseguem ter equipe, né, suficiente para dar apoio para a realização das feiras agroecológicas. Normalmente, assim que acontece, é uma feira agroecológica que já tem um grupo consolidado, assim, um grupo mais forte, né, de membros participantes, que consegue, então, realizar uma ação junto com um ponto de economia solidária. Mas nessa direção que as coisas acontecem. Mas a localização, né, dos eventos acaba sendo ajudada, né, os espaços, né, de economia solidária receberem feiras agroecológicas, receberem essas ações, né, já é um apoio grande, né, você ter o espaço para realizar as coisas, em que as pessoas transitam ali, já buscando algum tipo de produto, né, já tem uma frequência do público ali, e também a realização em pontos, como, por exemplo, alguns CIEJAs, né, que são Centros de Educação de Jovens e Adultos, né, na cidade de São Paulo, que tiveram educação mais tardia, assim, também acontece, né, e espaços de ação comunitária, né, espaços que funcionam como associações de bairro, né, que muitas vezes tem a atuação conjunta com os espaços, né, com os pontos de economia solidária. Então, são diferentes atores sociais que se fortalecem. Então,
que vão cooperando entre si, ajudando, então, a que o seu trabalho, né, a sua atuação se desenvolva, né, com mais vigor a partir dessas mãos dadas, né, que um junta as mãos com o outro e todo mundo se fortalece. Sim, sim, com certeza. Não, isso é bem interessante, né? Acho que tem a ver um pouco com a ideia de trabalho de base, né? Que a gente pensa, né? Do dia a dia, né? Enfim, cada um vai ajudando com o que pode, mas de uma maneira contínua também, né? Aí quando tem apoio institucional, melhor, né? Aí tudo pode ser potencializado, né? Eu queria fazer uma outra pergunta, Lê. Como você tem experiência com o CITA, que faz também o atendimento de saúde mental, né? Se eu não estou equivocado, eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte, assim, como você é um cara que pensa muito no espaço, né, também tem essa sensibilidade da arquitetura, é muito comum a gente dizer, né, hoje em dia que um dos grandes problemas das escolas, por exemplo, é que elas muitas vezes são espaços muito fechados, assim, que elas teriam um regime muito parecido com uma prisão, né? Sim, é muita grade, né? São muitos muros mesmo, né? Enfim, a educação ambiental, às vezes, ela consegue quebrar um pouco isso, né? Só o fato de sair um pouco para ir para o ar livre, né? Com o trabalho com as hortas, né? Acaba trazendo outras dinâmicas, né? Outros ritmos que são menos regrados pelo horário, né? Pelo tempo ali, né? Das aulas, né? Da escola, né? E a pergunta que eu te fazer é se você acha que a educação ambiental, assim como ela ajuda nesse ponto, né, pensar as escolas de outra maneira para que elas não sejam, para que elas não funcionem dessa maneira assim tão regrada como prisões, né? Se a educação ambiental ela também consegue fazer isso com o atendimento de saúde mental, né? Que você tem uma certa experiência também, né? Ou seja, ah, tem todo um histórico longo, né? Que a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Sobre os movimentos, né? Antimanicomiais, né? Mas ainda assim, existem queixas, né? De algumas práticas ainda, né? Em alguns lugares, né? Que fazem atendimento de saúde mental, né? Então, assim, na sua opinião, você acha que a educação ambiental, a permacultura, né, o próprio trabalho que vocês fazem, né, no CITA, no curso de permacultura, ele ajuda nesse sentido de pensar um espaço mais integrador, né, um espaço um pouco mais livre para as pessoas que frequentam os atendimentos de saúde também? Então, ajudam porque a gente procura primeiro pensar na educação informal, né, como ela pode se dar, né? A questão de se utilizar áreas abertas, né, como a gente tem aqui bancos de plástico no meio do jardim, né, no meio entre uma parte e outra da horta, né, também tem uns bancos que a gente realizou aqui em Mutirão com o pessoal do Maracatu, ali em volta da caixa d'água, né, que são bancos que a gente fez método de super adobe, né, com tudo ensacado, né. Então, que são áreas que as pessoas podem ter a formação a partir da área aberta, né, que elas estão ali de frente do jardim, ou mesmo na área que a gente tem aqui de bosque, né, que a gente senta embaixo de árvores bem frondosas, árvores bem antigas, né, para tratar das coisas, né, dos temas que a gente está pesquisando, né, que está desenvolvendo. A arquitetura das escolas formais, né, é muito parecida, né, com a de presídios mesmo, né, a gente vê assim a dinâmica dos espaços, né. Por exemplo, a que eu estudei no nível fundamental, né, educação fundamental, era a chegada da gente, né, na escola era assim, né, o caminho por dentro do estacionamento, aí por dentro tinha um portão para acessar o pátio, né?
E aí aquele pátio, então era o espaço que a gente esperava para dar o horário para entrar para as salas. Aí depois quando dava o momento, quando dava o sinal, né, aí todo mundo entrava para as salas, tal. E aí no determinado horário lá, o pessoal descia para o refeitório, aí depois do intervalo voltava para a sala de novo, ficava aquela coisa meio do regime parecido com o regime prisional mesmo, que as pessoas descem para comer, descem para tomar banho de sol, né? Era uma questão assim, tem uma quadra na parte do fundo, assim, do terreno, que aí tinha atividade de educação física 2 vezes por semana. E a discussão, então, era uma discussão que tinha também na faculdade, né, quando eu estudei, né, essa questão da semelhança, né, que existe muito, né, dos ambientes escolares com os ambientes prisionais. Como isso pode ser aprimorado, assim, no sentido de ficar mais humanizado, ficar mais ecológico. Né? A presença de hortas na escola é muito importante para que isso possa ser revertido, né, essa presença ser facilitada pelos regramentos, né, que existem dentro das secretarias, né, órgãos de gestão, da administração das unidades escolares. E também uma coisa que é muito necessária, né, que é muito necessária, mas que a gente vê assim que dificilmente acontece, que a presença de agentes da comunidade que atuam com horta dentro das escolas, né? Que muitas vezes só se permitir a presença dessas pessoas já seria algo que reverteria muitos problemas que acontecem na comunidade. O espaço da horta na escola, né, também seria um espaço bem adequado para realizar essas dimensões de cuidado, né, em relação à saúde mental, porque cada bairro, né, tem 2, 3 escolas, né, então seria um espaço mais próximo das pessoas para que elas pudessem realizar esse tipo de tratamento. Né. Então, aqui no CID, então, a gente recebe várias pessoas que têm essa característica, né, de ter passado por algum problema de um trauma emocional, de uma vivência problemática, né, que a horta ajuda a aliviar ou solucionar, né, as pessoas idosas que foram abandonadas pela família, né, então vivem em situação de isolamento físico, né, emocional, né, da família, a horta então, passa a ser um lugar de integração com outras pessoas, né, passa a canalizar sua sabedoria, sua energia nesse propósito, e as crianças, adolescentes, pessoas adultas passam a ver, então, aquele ambiente como um lugar que elas possam se integrar com pessoas de outros nichos, né? Não ficam vivendo só nas suas caixinhas, né? Como em muitos locais as pessoas vivem. Né? Finalmente, as escolas você passa a educar as pessoas a essa linha de raciocínio em relação à vida, né? De que eu sou da classe tal, do número tal, do nível tal, e aí a outra turma escolar, né? É outro nível, outra idade, outro ano, está realizando outro tipo de atividades, né? Vai se cristalizando na mentalidade das pessoas essa questão das diferenças. Quando a gente vê que na horta o olhar é outro, né? Da integração. A integração nossa com a natureza, com o meio ambiente, com as pessoas que estão envolvidas ali na atividade, então a gente ter essa visão da totalidade da integração. Né? A gente vê como as coisas são cíclicas, ao invés de ser essa coisa de degraus que o sistema convencional coloca. A gente olhar para essa outra forma de passar o tempo, de olhar para o tempo do desenvolvimento dos elementos vivos, né, ao invés daquela coisa estanque, né, que é o que o sistema escolar costuma colocar. Sim, sim, Ale. Não, isso é incrível. E o trabalho de vocês é incrível, né? Inclusive, o Doc que você entrou, né, aproveitar e mandar um abraço para ela. E eu queria, para fechar, Ale, que você falasse um pouco assim sobre quais são as atividades que vocês têm realizado durante esse ano,
assim, né? Quais são as previsões de atividades agora para esse fim, né, de 2023, tanto do EPARRE como do CITA também, né? Olá, Doxia, bem-vindo. Porque vocês têm vários cursos, né, em andamento, eu infelizmente não posso acompanhar pela distância, né, física, mas eu queria que você comentasse um pouco ali como que está sendo esses cursos, né? Porque dentro do EPARRE tem havido uma aproximação muito grande justamente com essa parte da formação dos agentes de saúde, né? Que você mencionou, né? De agentes comunitários, né? Sim, então, aqui no CITA, a gente está realizando uma programação do Núcleo de Permacultura, que a gente batizou como no PC Visita, né? A gente está realizando essa programação agora no segundo semestre. Que é assim, as pessoas que participaram do curso, né, que a gente teve aqui, de formação em permacultura, no primeiro semestre, né, que foi do mês de março até o mês de junho, a gente falou para as pessoas, né? Então, agora a gente quer que vocês tragam demandas dos espaços que vocês vão cuidar, né? Para que a gente, então, passe a realizar mutirões, empenhos conjuntos, né, na qualificação desses espaços, para que aquilo que vocês aprenderam no curso dê frutos, né, se torne algo que se transforme, né, em ações práticas aí para os territórios que vocês estão ocupando. Aí, então, a gente está se organizando com as pessoas do curso, nesse sentido, né, de realizar essas visitas, então, realizar atividades mão na massa de transformação, né, para estabelecer outros núcleos, né, de fomento de ações de permacultura, né, nos espaços que elas já lidam, que então elas serão as guardiãs, né, zeladoras, né, dessas atividades, mas sempre a gente vai estar de volta ali cooperando. Aí a gente já fez uma visita, né, para o casal, Jennifer e o Wolf, né, em breve a gente vai fazer a visita no condomínio que mora o Jonas, né, que entrou até aqui na transmissão agora há pouco, aí depois a gente estava conversando com a Pamela Mainoí, que ela mudou de casa recentemente, então ela quer plantar no quintal, ela falou que o quintal que ela mora tem bastante resíduos de plástico, né, entulhos, outras coisas, aí ela falou que a gente precisa de umas mãos aí para ajudar a tirar um pouco essas coisas aqui do quintal, para conseguir plantar mais à vontade. E a questão da incidência do sol, que ela disse que é uma problemática no terreno, né, como melhorar a organização das coisas, né, para aproveitar melhor o sol para as plantas. E aí, no calendário, né, desse semestre, a gente tem algumas ações propostas já no calendário, né, com a EPARRE. Então, a gente vai realizar um curso chamado Hortos Comunitários de Saúde, na UBS Vila das Belezas. Ele vai começar em outubro, né? A gente vai ter as edições dele em outubro e novembro, então vão ser 8 datas. Aí a gente está com as inscrições abertas, aliás, a pessoa pode entrar em contato. Então, a pessoa pode entrar em contato a partir da nossa página, que é coletivo, underline, EPARRE se escreve EPA, dois R's, letra E e letra H. Então, pode entrar lá na nossa página para ver o flag que está lá postado na linha do tempo. Isso aí. Já colocou aqui, já facilita para tudo. Então, as inscrições estão abertas, a gente tem 10 vagas para a comunidade, as outras vagas são destinadas para a equipe, né, das unidades de saúde da região. E aí, então, nós teremos também um curso, várias atividades de oficina realizadas na unidade do SESC Campo Limpo. A gente está organizando a data em que essas atividades vão acontecer. Então, várias vão ser de sábado e domingo, mas vão ter algumas em dias de meio de semana, também, provavelmente, quinta-feira à tarde. Aqui no sítio, a gente está se organizando para verificar se a gente consegue viabilizar a realização de uma nova edição do curso de
permacultura, ainda não temos certeza a respeito disso. E a gente... Então, aí nós teremos... Então, eu venho realizando uma cooperação com o pessoal do CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, aqui do bairro. Então, eu e o Judão demos aula no curso sobre hortas, né? Curso de prática. A grade, né, geral do curso é curso de práticas sustentáveis e ecológicas, né? Aí, então, nós entramos no módulo de hortas. E agora está sendo realizado um módulo de aproveitamento total de alimentos. Em breve vai ter atividade lá sobre plantio de plantas medicinais, né, também. E outro módulo, né, a respeito dessa questão do aproveitamento de alimentos, né, voltado para o cultivo de punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Vai ter um módulo a respeito também do cultivo de plantas alimentícias não convencionais. E a gente... Então, a gente vai estar se organizando aqui para delimitar assim, esse calendário das ações, que logo a gente divulga aí nas páginas. Né? Aí tem essa do EPARRE, que é coletivo Underline EPARRE. Aí a daqui do CITA, né, que a gente utiliza, do nosso núcleo de permacultura do CITA, chamado NUPECI. A página é NUPECI Underline, que aí pode ver por lá as programações que a gente vai realizar também. E a gente sempre realiza atividades pontuais, né, com parceiros daqui da região. Que a gente gravou com o pessoal da Rádio Mixtura, né, uma conversa, né, uma primeira conversa, né, a respeito das atividades de agroecologia aqui da região. Depois haverão outras duas conversas sobre outros temas, né. Foi gravada já de veganismo também, né? Aí depois vai ter uma terceira, ainda cujo tema ainda não me lembro, né? Mas logo vocês vão saber, só acompanhar lá a página da Rádio Mixtura também, que é essa que está aqui, né? Rádio Mixtura, que logo vai estar publicado. E a gente vem montando várias propostas aqui de atuação na construção ecológica naquela região, na forma de oficinas e também de práticas abertas, né, de mutirão, que a gente convida as pessoas. Né? Então, logo mais a gente divulga pelas páginas também. Sim, sim. Maravilha. E muito obrigado por indicar todas essas referências também dos coletivos, das instituições. Acho que isso é muito importante para que as pessoas saibam também. Desculpa, Antônio, esqueci de uma coisa. Em breve a gente vai ter o nosso encontro da Rede Perma-Perifa, né, que vai ser lá na Zona Leste, com o Grupo da Mata. Então, é uma rede muito importante, né, que a gente participa, na Rede Perma-Perifa, de educadores e agentes de agroecologia e bioconstrução das periferias da Grande São Paulo e Baixada Santista. E aí a gente procura sempre realizar encontros a cada 2, 3 meses, né, para trazer as pessoas das comunidades, né, para essa prática da agroecologia e da permacultura. E aí, a data lá é o começo de outubro agora, se não me engano, dia 6, dia 8, mas é o primeiro final de semana de outubro. Né? Então, verifica lá pela página da Rede Perma-Perifa, então, para acompanhar a realização desse programa. Que é um encontro super potente, assim, que a gente faz a acolhida das pessoas, a acolhida lúdica, depois a gente tem a prática de mutirão, depois tem um almoço coletivo, todo mundo se ajudando ainda para encher as panelas, aí depois a gente faz uma reunião e a assembleia, apresentando as programações, né, que o pessoal realiza e as demandas para o futuro. Sim, sim. Sim, importantíssimo, Ale. Só para finalizar, Ale, uma coisinha só para esclarecer. Os cursos do EPARRE, esses cursos que estão com inscrições abertas do EPARRE,
eles são, eles são grátis, né? Eles não são pagos. Isso, exatamente. Então, tanto o curso de permacultura que a gente fez aqui no CITA, quanto esse curso do Parre para formação de hortas, né, de SEDEP, todos são cursos gratuitos que são apoiados, né, por fundações e editais que apoiam as iniciativas que a gente vem desenvolvendo, né. Então, a gente agradece muito a presença desses parceiros na nossa trajetória, facilitando a caminhada e o empenho aí do grupo, né, de Parre também na busca de editais, de fomentos, né, que sempre a gente está nessa correria. Sim, com certeza. A maioria dos cursos do Parre também não tem pré-requisito, né, Alexandre? Que acho que é uma característica da educação ambiental e da educação popular, né? Assim, geralmente não tem assim um pré-requisito para a pessoa poder chegar no curso, né? Isso, então, porque é aí que qualquer pessoa pode chegar para a realização da atividade, né? Só ter a boa vontade, né, para se integrar ao grupo, que aí, a partir da diversidade que se apresentarem no grupo, a gente vai realizando a dinâmica, né, desenvolvendo as ações em conjunto, né? Que aí até uma forma que a gente tem de gerir, né, o grupo é isso, né, de a gente verificar a diversidade que a gente tem presente no grupo, e a gente vê, então, a partir dessa diversidade, qual forma que a gente vai realizar as ações específicas, né, que é, por exemplo, quando a gente realizou esse curso de permacultura aqui no CITA esse ano, né, a gente falou com as pessoas que elas não conseguiam comer, né, que elas tinham de alergia, de limitação com relação aos alimentos, né. Aí a gente viu que tinha uma pessoa que tinha problema com cebola, né. Então a gente usou cebola para ter então, esse é o primeiro dia que a gente usou cebola, depois a partir do segundo encontro, a gente já não temperava com cebola, né? Então, é uma coisa específica, sim, mas que para aquela pessoa faz diferença. Aí tinha outra pessoa que tinha problema com amendoim. Com gengibre, né? Desculpa, gengibre, que dava irritação na pele, né? Aí também a gente cortou o gengibre. Então, são coisas para a gente observar a partir da dinâmica do grupo, que muitas vezes são pontos assim que fazem com que uma pessoa se sinta mais acolhida, né, mais contemplada no curso, de ver as necessidades específicas que aquela pessoa tem. Porque seria uma pessoa que, por exemplo, já não comeria o feijão ou a verdura refogada, porque ia sentir fome mais rápido por causa disso, né? Sendo que a gente tem o curso, estava com o curso de dia inteiro, né? A gente fazia atividade desde as 8 horas da manhã, né, até 5 horas da tarde. Então é algo que já ia fazer com que a pessoa ficasse com vontade de ir embora mais cedo, essas coisas, né? Sim. Esses detalhes, né, que a gente vai percebendo ao longo da convivência, né, e que vão fazendo diferença para essa integração, né, para esse acolhimento, né, Ale? Exato. Então, a permacultura tem esse princípio, né, de fazer o cuidado com a terra, mas sempre realizando o cuidado com as pessoas e a partir da justa dos excedentes. Aí, se a gente deixa de fazer essas perguntas para as pessoas, né, do que elas se sentem bem, como elas precisam, né, de que a circunstância seja moldada, assim, alguns detalhes realmente de bem receber, né, quando você recebe uma pessoa na sua casa, você pergunta para a pessoa, né, o que você tem de repertório alimentar, né, para preparar alguma coisa que a pessoa se alimente junto com a gente também. Então, nos cursos a gente tem esse cuidado. E também de sempre colocar atividades para as crianças, atividades que as pessoas tanto as pessoas que leem quanto as pessoas que não têm muito nível de leitura, né, conseguem realizar. Então, a forma das pessoas se sentirem ouvidas, né, e sentir que a presença delas é bem-vinda. Então, a gente agradece então, a todo mundo que já participou dos cursos, né, que nos ensinar muito a como lidar com essas coisas, e as pessoas que virão,
quem tiver com vontade aí, que tiver com a mão coçando, fica à vontade de participar também. Realizar essa inscrição, que a gente acorde e vê a melhor maneira de receber vocês nas próximas atividades. Sim, com certeza. Nós recomendamos para todos e todas os cursos. São cursos muito intensos, né? Do EPARRE, né? E com certeza vão ajudar muito aí no dia a dia de todos que participarem. Tá certo, Ale. Te agradeço muito, né? Pela sua paciência, pela sua paciência hoje comigo. E estamos em contato, então. A gente vai seguindo, né? E dentro do possível, nós também estamos à disposição, mesmo à distância, né? Mas a gente segue aí em contato para tudo que for para fomentar o debate de ideias, né? Difundir os cursos, difundir as atividades que são feitas, né? Não só no EPARRE, mas também nos outros coletivos, né? A gente sempre vai ter essa intenção de divulgar essas atividades para alcançar mais pessoas também que talvez ainda não têm conhecimento, né? De que muitas dessas atividades são abertas, inclusive. Né? Então, muito obrigado mesmo, Ale. E é bom também comentar que essa conversa vai ficar gravada aqui nessa página mesmo. Então, quem não pôde estar com a gente hoje, pode assistir a gravação depois, tá bom? Gratidão, irmão. Bem, então, gratidão, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Até logo. Te abraço à distância, como diz aquela música. Uma música argentina. Até mais. Até mais.